A paz do Senhor. Meu nome é Vinícius Brandão e faço parte do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista de Porto Seguro, liderada pelo nosso querido pastor Adson Pituba. Neste momento eu gostaria de estar convidando vocês que estão em casa, você que pode estar na rua nesse momento olhando pelo celular, pelo computador, não sei, a um momento de reflexão, pensando nesse período de quarentena, de isolamento social, desse período que vem assolando o mundo, uma crise mundial, global, por causa do coronavírus, Covid-19. Estamos preocupados, sim, estamos tensos, estamos aflitos. Muitas empresas estão sendo fechadas, algumas talvez não voltem a abrir as portas, alguns empregos poderiam ser perdidos, mas gostaria de lembrar a todos que estava escrito que isso iria acontecer. E uma coisa muito importante para quem está em momento de dor é pensar que quando Deus quer te exaltar, Ele te humilha. Quando Ele quer te dar alguma coisa muito grande, Ele primeiro traz a dor para você dar valor ao que vai receber. Outra coisa muito importante que vocês têm que prestar atenção é que se sua fé é grande, se sua fé está inabalada, e você acredita que tudo vai voltar a dar certo, haverão perdas sim, mas os ganhos vão ser muito maiores. Sabe por quê? Eu separei uma palavra aqui, Salmos 91, versículos 5 a 7. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então pensa bem, você que nesse momento está com medo de perder o emprego, ou já perdeu o emprego, que está com algum problema no caixa da sua empresa, tenha fé. Se sua fé estiver inabalada, Deus vai te proteger. Deus vai te conceder o caminho correto para que as coisas voltem a dar certo. Não abala a sua fé. E nas canções de hoje, vamos tentar fortalecer a fé, não caindo em nada que o mundo queira oferecer para você. A valorização da amizade, que para mim é muito importante nesse momento, eu entendo que nós devemos estar muito mais unidos, mesmo que estejamos distantes fisicamente, mas devemos estar unidos em amigos e em irmandade. E saber que, apesar de tudo, Deus é Deus. E é com essas palavras que eu começo as canções para vocês. Comigo não há como tu vencer, sem dobrar teu joelho na madrugada e buscar, sem examinar as escrituras, não há como entender os segredos que tenho guardado para você. Mas sondei teu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que a ti resolvi me revelar, pra te mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas vocês não serás atingido. Te dou livramento, serei o teu Deus. Se te fechares uma porta, outras pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa em tanto de glória e não te honrar, filho. Se te fechares uma porta, outras pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for.
10.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Te dou livramento, sou eu, teu Deus. Se te fechares uma porta, outras pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Essa canção agora que eu vou estar cantando para vocês é para poder fortalecer, como eu falei anteriormente, o sentimento de amizade, de união, de irmandade, todos com a bênção e a paz do Senhor. Alguns devem conhecer, quem não conhece, presta bem atenção nessa letra. Se eu tentasse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás, precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Sabes bem quem sou e como sou, por favor insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Nesse momento eu gostaria de aproveitar você que está agora nos ouvindo, aí, nos assistindo em casa, ou no celular, no trabalho, que muitas pessoas estão trabalhando ainda. E lhe peço a última reflexão. Tudo que está acontecendo, não perde a fé, não perca a fé, não desista. Se é para o bem, tem Deus. Se é para o mal, tem Deus. Se tem que acontecer ou não tem que acontecer, é Deus que tem que estar em primeiro lugar. Se está doente, é Deus. Se está bem, é Deus. Entrega a sua vida nas mãos dele, do nosso Senhor. Espere. As coisas vão acontecer da melhor maneira, do que você nunca nem imaginou.
Você pensa de um jeito, você quer de um jeito, você busca de um jeito, sonha com um jeito. E a maneira que vai vir é muito melhor do que você imaginou quando você entrega nas mãos dele. Vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Cumprimentamos a todos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, Instagram, com a mesma saudação do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 2 e 3, quando diz: à Igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva em nossos canais, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esta mensagem
para que outras vidas também sejam abençoadas. Aos membros e congregados da nossa igreja, eu quero fazer um apelo todo especial. Que você, meu querido e meu amado, continue regularmente sendo fiel na devolução de seus dízimos e suas ofertas, de suas contribuições voluntárias, de suas doações, especialmente no momento em que estamos vivendo. Nunca é demais dizer que a igreja, ela sobrevive de recursos próprios, diferente de muitas instituições governamentais ou não governamentais, ONGs e outras instituições. Ela sobrevive das doações voluntárias dos seus membros. E que parte dessas doações são revertidas em auxílio aos pobres, aos necessitados, aos mais carentes, seja desde a assistência com a cesta básica, a assistência com a medicação, a ajuda em um aluguel, enfim, para aquilo que for necessário. E os irmãos que são membros da primeira igreja batista sabem o quanto a nossa igreja ela é dedicada, ela é devotada e ela prioriza dentro do possível essa assistência aos mais necessitados. Mas a verdade, meus irmãos, é que estamos ainda há 3 semanas que tudo isso começou, de todo esse isolamento social, e já temos recebido alguns telefonemas ou muitos telefonemas, e muitos já têm nos procurado. Temos tentado atender, dispondo do pouco que temos, mas toda a fonte de onde só se retira e não se repõe, qual será o resultado? Essa fonte poderá secar. E nós não podemos deixar essa fonte secar. Para que não falte mantimento em minha casa, diz o Senhor. Se a crise só está começando, meus irmãos, temos que estar com a despensa abastecida. Temos que estar com os recursos providos para poder atender às demandas que com certeza serão muitas. E não permitir que nenhum dos nossos irmãos sejam despejados, que nenhum dos nossos irmãos deixe de se alimentar bem, passe maiores dificuldades. E temos ajudado pessoas não só da nossa comunidade, como pessoas também de outras comunidades. Então é importante que você mantenha regularmente as suas contribuições. Você poderá fazê-lo via depósito e transferência bancária, pela conta que aparece aí no seu vídeo, em nome da primeira igreja batista de Porto Seguro, ou poderá pessoalmente, se assim o desejar, no domingo, das 11 ao meio-dia, ir ao templo, e lá estará alguém de plantão para te receber a sua oferta e o seu dízimo. Mas eu ainda quero ampliar isso. Há um ditado que diz, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, se temos membros da igreja, irmãos que estão com dificuldade de se locomover até o templo, que não tem aplicativo, que não tem habilidade de fazer transferência por aplicativo, que não tem condição de ir ao banco, ou não queira ir ao banco para se resguardar, por favor, nos chame no privado. Nós temos pessoas que eu tenho certeza, tanto do nosso corpo diaconal, quanto representantes da nossa tesouraria, que irão com todo prazer atender ao seu chamado. O importante é não deixar de contribuir. Vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça e orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um culto online, pelos louvores que foram cantados nessa noite. Te louvamos porque temos feito das nossas casas o nosso templo, das nossas famílias o nosso pequeno e mais importante rebanho, e temos exercido o nosso sacerdócio no lar, à medida que nos reunimos e oramos juntos todos os dias, nossa campanha de 30 dias de oração, das 22 às 23 horas, e também nos encontramos na sala de nossa casa com nossos familiares para te adorar, com centenas de irmãos espalhados por essa cidade, que congregam conosco, amigos e outros que estão nos acompanhando, e também ouvimos a tua palavra, seja nos cultos da quinta, do domingo à noite, do domingo pela manhã, seja através da escola bíblica discipuladora, que agora também está sendo transmitido online. Nós te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, por esse direcionamento, por essas ferramentas que podemos ter e dispor. E por todos os irmãos, que não são poucos, que estão nos ajudando, Senhor, nessa assessoria técnica, para que a tua palavra chegue aos lares,
para que essas transmissões cheguem aos lares sem qualquer ou sem maiores dificuldades. Nós assim te louvamos, te pedimos, prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Queridos, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu preciso abrir aqui um parênteses para agradecer. Agradecer a Deus pelos irmãos que têm incansavelmente nos ajudado nessas transmissões. Graças a Deus, nós temos podido contar com o apoio, com a ajuda do nosso irmão Jonatas, líder do Ministério de Louvor, que tem com todos os seus pares, com muita antecedência, preparados louvores, gravados louvores, a todos que têm ministrado. Quero louvar a Deus pelo irmão Altamiro, que dispõe de recursos que eu não disponho, e que ao receber as nossas mensagens tem se ocupado em editá-las, para que chegue com qualidade à casa de vocês. Ele que tem se esmerado, gastado horas e horas da sua semana, nesse trabalho de edição, preparando tudo e finalmente levando ao ar, transmitindo nos horários determinados. Domingo passado tivemos um atraso por conta de uma dificuldade com a internet, mas graças a Deus ainda conseguimos, antes que o dia terminasse, conseguimos cultuar com os irmãos, conseguimos enviar a palavra que Deus havia proposto no nosso coração aos irmãos. Quero louvar pelo irmão Lindomar, que também tem muito nos ajudado em todo esse contexto de transmissão dos nossos vídeos, quando transmissão ao vivo tem vindo à nossa casa, tem nos assessorado. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês. Quero antecipadamente agradecer ao irmão Samuel, Samuel da Marinha, como assim é conhecido, que tem também nos ajudado, estará nos ajudando na tradução em Libras das nossas mensagens, porque nós queremos que todos sejam alcançados. É que estamos falando para o mundo, temos que falar para o mundo sem voz, para o mundo que precisa ouvir a palavra de Deus. E nós queremos agradecer muito ao nosso irmão pela sua gentileza, porque estamos dando voz àqueles que não têm voz, que não podem falar, porque são especiais. E nós estamos querendo incluí-los no nosso contexto. Então, muito obrigado, irmão Samuel, pelo seu carinho também em nos ajudar. Obrigado a todos vocês. Aqui deixo registrada a minha profunda gratidão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você o Salmo 14 nesta noite. Muito pouco se tem pregado sobre este salmo, pelo menos que eu tenha ouvido. Eu não me lembro de quando ouvi uma mensagem sobre este salmo, não me recordo de nenhuma. Também não me recordo de ter pregado sobre este salmo. A verdade é que a necessidade de pregar sobre este salmo surgiu quando chegou ao meu conhecimento alguns dias atrás algumas declarações feitas nas redes sociais por um renomado ator. Isso me levou a meditar neste salmo, e o Espírito Santo falou ao meu coração que eu precisava falar sobre isso. Alguns dias atrás, queridos, eu li sobre uma crítica ferrenha feita por um determinado ator, muito conhecido, famoso, a uma atriz também muito famosa e renomada. Depois que esta postou nas suas redes sociais uma palavra de defesa a uma bandeira, a bandeira do não isolamento social, como um meio, talvez o mais recomendável, o recomendado para se combater o Covid-19. Não quero aqui entrar no mérito de discutir essa matéria, não sou eu que tenho que discutir sobre isso, não sou autoridade no assunto. Não quero me posicionar, tenho as minhas convicções, minha forma de pensar, e reservo o direito de restringir somente a mim. Não quero aqui tomar partido, não estou aqui para isso. Mas, dentre tantas outras coisas que esse ator falou a respeito dessa atriz, combatendo-a em seu direito de pensar diferente,
e até de se expressar diferente. Eu que reconheço que nós vivemos em um país democrático de direito, e portanto as pessoas têm direito de ir e vir, elas têm direito de se expressar, desde quando, é claro, o seu direito de ir e vir, ao ser exercido, não coloca em risco a vida de outros, e desde quando o seu direito de expressar o que pensa não venha preterir qualquer outra pessoa em seu direito também de pensar diferente, sem violência, sem agressão, sem macular, estigmatizar quem quer que seja. Então, como eu creio nisso e defendo isso, e sou um comunicador, eu não poderia me calar diante do que eu li e ouvi. Eu entendi que eu precisava, sem citar nomes, partindo do Salmo 14, rechaçar essa ideia, esse pensamento, que talvez seja de muitos outros. Que talvez seja não, com certeza é um pensamento de muitos outros. Quando esse ator tem a infelicidade de dizer, abre aspas, ainda repete essa charlatanice de Deus acima de tudo. Ou seja, quem crê que Deus está acima de tudo é charlatão, nas palavras deste ator. Só há Deus para quem crê. Como pode estar ele acima dos descrentes? Então essa declaração, foi essa declaração que me incomodou. Foi essa declaração que pôs uma afronta à minha fé e à fé de milhares de brasileiros. E milhares de pessoas no mundo inteiro que, assim como eu, acreditam na existência de um Deus único, pessoal, supremo, que está, de fato, acima de tudo. Então, diante dessa declaração, meus irmãos, o Espírito Santo me levou ao Salmo 14. Porque é lamentável que, em nome de uma descrença, de uma incredulidade, até de um direito de pensar diferente, as pessoas, sem saber, estão se afastando do único que poderá livrar a todos, inclusive a elas, de todo e qualquer mal. E veja, Salmo 14, versículo 1. É assim que a Bíblia define todos esses. Verso 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Isso na tradução King James, que é a tradução que eu estou lendo. Se a sua tradução for a tradução de João Ferreira de Almeida, você lerá, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E se ainda alguém tiver em casa a edição revisada de 2015, a chamada Bíblia do Expositor, lerá, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Então diz o nécio, diz o tolo, diz o insensato, qualquer uma dessas palavras da língua portuguesa caberiam perfeitamente nesse versículo como palavras sinônimas. Não há Deus, ou Deus não existe. Aí o texto continua dizendo, todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram igualmente e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não chamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes. Mas o refúgio do pobre é o Senhor. Me desculpe. Que a salvação de Israel venha de Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel celebrará com grande alegria. Talvez os irmãos ainda me vejam aqui ser interrompidos subitamente por alguma tosse, algum desconforto. É porque eu estou me curando aí de uma gripe. Fiquem tranquilos, viu? Somente uma gripe. Já está comprovado isso. E, por conseguinte, uma tosse.
mas nada que nos impeça de transmitir a palavra do Senhor. Talvez apenas com algumas rápidas interrupções. E para isso eu desejo contar com a compreensão de todos. Queridos, o rei Davi, o autor deste salmo, ele nos parece pintar o quadro, desenhar o retrato. Ele nos parece fazer o retrato falado do nível mais profundo de estupidez e ignorância, de cegueira espiritual e moral que o ser humano pode alcançar. Esse sim é o nível mais degradante e vil, a expressão da mais torpe incredulidade, diante da qual tudo mais em forma de perversidade moral e espiritual será apenas uma consequência. Se a Bíblia diz que é pelo temor do Senhor, temor no sentido de respeito e não medo, se é pelo temor do Senhor que o homem se afasta do mal, eu então fico a pensar, fico a imaginar aonde chegariam os atos vis de quem sequer em Deus crê. Porque é óbvio, se não crê em Deus, não terão o que temer, não terão a quem temer. Esse é o retrato falado. Davi, ele chama tais pessoas de tolas, ou nécias, ou insensatas. E aqui está muito distante de uma ofensa, está muito distante de um palavrão, de uma palavra de baixo calão. Essa palavra, qualquer uma dessas palavras aqui aplicadas, elas se originarão de uma palavra única, de um termo hebraico, que é o termo aqui usado por Davi, que uma vez compreendido ampliará o nosso conhecimento do real significado dessa tolice, dessa insensatez, desse estado de ignorância, desse estado de loucura, porque algumas traduções também vão dizer, diz o louco no seu coração, não a Deus. O termo hebraico é Nabal, e esse termo Nabal significa nada menos que perversidade moral, violenta e sem qualquer piedade. Inclusive, Nabal nos lembra um personagem bíblico indesejável, cuja esposa se chama Abigail, uma mulher santa, piedosa, mas infelizmente casada com um Nabal da vida, portanto um insensato. E nós que conhecemos a história bíblica, sabemos o que esse personagem representa na Bíblia, ou representou para os seus dias. Então, esse nécio aqui descrito, esse tolo, este insensato, que diz em seu coração não a Deus, está muito longe de ser uma pessoa ignorante, como nós costumamos dizer, no sentido de alguém de conhecimento raso, conhecimento pouco ou nenhum conhecimento. Está muito longe de ser uma pessoa estúpida nesse sentido. Definitivamente não é desse tipo de pessoa que Deus, ou melhor, que Davi está se referindo. Afinal, esses homens já foram à lua, já transplantaram corações e outros órgãos, já criaram antídotos, remédios e vacinas para combater doenças antes letais, já dominaram o poder do átomo, se tornaram especialistas e decodificadores do comportamento humano, já vasculharam o universo da mente, conhecem o cosmos quase como a palma da sua mão. Definitivamente os homens não são ignorantes nesse sentido, não são estúpidos. Por isso é que Davi, para nos fazer entender como é possível, como seria possível alguém tão capaz
de apreender tanto conhecimento científico, tecnológico? Como seria possível alguém entrar para a história como herói, como grande político, grande estadista, cientista, inventor, artista, ator, dominador da arte, de profundo conhecimento, de um vasto conhecimento, se não em todas, mas em muitas das áreas do saber? Como seriam incapazes de crer que por trás de tudo isso existe e subsiste um Deus, um Criador eterno, pessoal, inteligente, espiritual, criador e criativo? Como? Como poder entender tanta coisa, como perscrutar a ciência, como conhecer tanta coisa macroscópica, desvendar tantos mistérios e não entender o mistério da fé, e não perceber e não entender que por trás de tudo isso existe um Deus Criador? O salmista então usa a melhor expressão que ele poderia usar, que definirá e explicará porque essas pessoas, a despeito de tudo que elas têm em forma de talento, habilidade natural, intelectual, títulos, condição socioeconômica, independente do poder que elas exerçam no mundo de influência, elas são nécias, elas são insensatas, elas são tolas. E a palavra é Nabal, que significa aquele que é perverso moralmente. E como Deus é um Deus, sobretudo moral e espiritual, talvez aí encontremos a razão de tanta negação. Essas pessoas, embora tenham tanto conhecimento, tanta sabedoria humana, não conseguem entender e conceber a existência deste Deus. Porque talvez inconscientemente isso as incomode. Por isso elas são levadas, ainda que inconscientemente, a negá-lo. A negar aquele que tanto temem que exista. Para os que não querem acreditar na existência de absolutos morais e éticos, não querem viver segundo a lei de Deus, são os fora da lei, que não querem aceitar a lei de Deus, o caminho mais cômodo é esse, é negar a sua existência. Porque negando a existência de Deus, logo não terão nenhum padrão moral a seguir, nenhuma lei a cumprir, poderão seguir a vida livre, sem qualquer peso da consciência, vivendo de acordo com a sua perversão moral. Para isso, o insensato que diz em seu coração não a Deus, ele vai negar coisas importantes como a teoria da criação, como a criação, a natureza e o homem, o universo, o cosmos, criados por Deus. Ele negará isso, acreditando que esse mundo macro que nós conhecemos, esse universo macro, foi subproduto do acidente ecológico e nada além disso. Só muita insensatez para se acreditar que há bilhões e bilhões de anos atrás o sol brilhou sobre um lago e a vida surgiu timidamente na água, e que esta forma de vida embrionária desenvolveu pulmões, pernas e começou a andar sobre a terra. E por fim, esse ser primata ou primitivo começou a subir em árvores, pendurado pela cauda, e continua a se desenvolver até se tornar igual a mim e a você. Eu perguntaria, e por que será que esses mesmos primatas que existem hoje, em formas de macacos, chimpanzés e outros da categoria, não continuam evoluindo, tornando seres humanos racionais, morais, biopsicossociais como nós? Se porventura você encontrar algum por aí, por favor, me apresente. Mas não para por aí. Uma outra contradição que demonstra tamanha insensatez é a distorção da própria fé, que eles demonstram o tempo todo. O insensato diz no seu coração não a Deus, ele grita a plenos pulmões,
escreve artigos, compõe músicas, publica editoriais, usa redes sociais, coloca no seu perfil: eu não tenho crença, eu não creio em nada, lê do engano, para não dizer mentiroso. Mas no sinal de insensatez, aquele que diz não crê em nada, ainda assim terá que crer em alguma coisa. Todo aquele que diz não crer em Deus precisa ter fé, e talvez uma fé maior do que a minha e de todos aqueles que creem em Deus, que são crentes e crédulos, porque nós temos evidências que nos convencem por si só, e simplesmente decidimos crer, enquanto que esses que não creem precisam todo o tempo buscar argumento plausível, que jamais encontrarão, para sustentar a sua própria mentira, o seu próprio auto-engano, a sua própria descrença. Sim, aquele que diz não crer em Deus precisa crer que esse Deus, que não é propriedade particular desta daquela religião, que independente do texto que use como texto sagrado, independente do nome que leve nessa ou naquela língua, é o Deus universal, é o Deus de todos, é o princípio de tudo. Eles precisarão provar que este Deus não existe, que a grande maioria das pessoas, independente de serem evangélicas, católicas, espíritas, de quaisquer outras religiões, que acreditam que ele existe, estão enganadas. Que as religiões, em sua grande maioria, que creem em um Deus pessoal, independente do nome, repito, que dê a esse Deus, estão redondamente enganadas. Que este Deus não é nada. E que a grande maioria dos habitantes da face da terra, eles estão crendo para nada. Terão que comprovar e provar que a oração é uma perda de tempo, que a fé é um auto-engano, que a fé é um auto-engano, que a fé não serve para nada, inclusive negando depoimentos e postulações da própria ciência, da própria medicina no mundo todo, que já deu testemunho do quanto a fé ela é importante no processo de cura de um doente, por exemplo, da cura da depressão, por exemplo, o quanto é importante crer em alguma coisa, em alguém, em Deus. Quantos depoimentos e testemunhos já não deram muitos cientistas e médicos do mundo inteiro da cura de pacientes em estado terminal, que foram curadas por causa da fé. A própria capacidade de resiliência diante da iminente morte foi explicada pela fé, que essas pessoas tiveram em Deus até o último instante da sua vida. Terão também que provar que o céu, que está acima de todos nós, é um mito, que sequer a morte existe de fato, ela é apenas uma existência inconsciente eterna, e que sobretudo esperar por um amanhã melhor, esperar por um mundo melhor depois do coronavírus, por exemplo, é uma tolice, é a atitude de quem é fraco. Sim, eles precisam crer, precisam ter fé, para que possam levar adiante sua insensatez, lutando contra tudo e todos, contra uma grande maioria, para crer que não acreditam. Afinal, para que combater tanto o que simplesmente não existe? Que necessidade é essa de viver tentando provar que Deus não existe, se Ele realmente não existe? Por que negar o inexistente? Para nós, evidências não faltam. Para esses, vivem sempre em busca de alguma evidência. Será que no fundo, não há uma grande incógnita? Será que no fundo, essa busca cega, desenfreada, essa necessidade de provar que Deus não existe, é pela própria insegurança, pelo próprio sentimento lá no mais profundo da alma de que Ele possa existir? E portanto a tentativa de negar até as últimas consequências que isso possa ser uma possibilidade?
Nós temos evidências suficientes para a nossa fé. Evidências internas, que a própria Bíblia, a palavra de Deus nos dá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, por exemplo, falando da gênese da humanidade, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. É nisso que cremos. Quando, no capítulo seguinte, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ainda, nós temos outras evidências. O Salmo 24, por exemplo, vai nos dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, inclusive aqueles que não acreditam nele. Portanto, nós cremos que há um Criador. Se existem cores na natureza, alguém pintou, alguém teceu este cosmos. Alguém criou os detalhes. O homem é fruto deste ato criador e criativo. E não apenas um processo de seleção natural, como tenta amenizar o deísmo natural, criado por algumas religiões, algumas até cristãs, para tentar explicar que o homem que existe hoje foi fruto de uma vida primata, de um primata que se desenvolveu e chegou a ser este homem autônomo, capaz, suficiente, inteligente, como nós hoje. Deus criou sim um ser primata, um dos primeiros ser, e esse evoluiu e chegou a ser o que somos hoje. Um arranjo, um meia-boca teológico. Mas nós cremos no deísmo puro, de um Deus único e verdadeiro. E no criacionismo, tudo resultado do ato criador e criativo de um Deus que não ficou devendo nada para ninguém, inclusive a vida de quem vive negando a sua existência. Temos evidências históricas, como a história do próprio povo de Israel, escolhido por Deus e espalhado pelos 4 continentes e 6 civilizações, que sobreviveram a perseguições, desde o Antigo Egito, desde o Império como a Babilônia, a Medo-Persa, e depois do Império Romano, e ainda hoje, por grandes potências no mundo inteiro, que sobreviveu às cruzadas, sobreviveu à Santa Inquisição, sobreviveu ao movimento e ao regime nazista, ao Hitler e seus exércitos. Por que será? Porque há um Deus tão grande, tão vivo, tão presente, que tem cuidado de Israel, por causa de uma promessa antiga, feita a Abraão, Isaac e Jacó. Porque na palavra está escrito sobre Israel, que todo remanescente será salvo. Todo Israel será salvo. Isso se refere ao remanescente que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso Deus tem preservado este povo. Como explicar que uma nação tão frágil, e aí nem os opositores, inimigos, conseguem entender como Israel tem sobrevivido. Tem sobrevivido e tem renascido das cinzas, como o fênix, tantas vezes. De tantos poderosos inimigos, como ele teria sobrevivido? Lá desde o Antigo Egito, há um salmo que vai nos dizer por que Israel tem sobrevivido, provando historicamente a existência de Deus. É o Salmo 124. E olha o que diz este Salmo. Salmo 124. Nós lemos assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel diga, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras feitas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador,
a armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em nome do Eterno, Criador dos céus e da terra. Porque em pleno deserto Israel é tão próspero. Por quê? Porque em meio a tantas guerras, embates e perseguições, tanta resistência, tentativa de aniquilação do povo de Israel, Israel tem sobrevivido, porque há um Deus que cuida dos seus, que cuida de Israel. Quem nega a existência de Deus, nega a própria história. Sabe por quê? Porque foi a partir da encarnação do Deus eterno, foi a partir da vinda de Jesus, o seu Filho, a esse mundo, quando Deus se esvaziou de sua glória e assumiu a forma humana e habitou entre nós, que essa história jamais seria a mesma, que essa história seria dividida em duas partes. E hoje a história que nós lemos, e que os ateus leem e acreditam, pelo menos em partes, na sua totalidade, a história das civilizações antigas, a história da humanidade, em nossos livros de história das escolas, ela está muito bem dividida entre os acontecimentos antes de Cristo e os acontecimentos depois de Cristo. Sim, somente a vinda do Filho de Deus foi capaz de dividir a história em duas partes. Nem a história seria mais a mesma. E há até uma parte da história que você lerá pontualmente e verá lá a sigla AD. Se não bastasse a divisão em duas partes, antes de Cristo AC e depois de Cristo descer, você vai encontrar um momento da história definido como AD, Anno Domini, ou seja, Ano do Senhor. Justamente o período que Jesus passou na terra, até as primeiras décadas depois dele, quando o mundo ainda vivia sob a forte influência e impacto da notícia da sua morte, da sua ressurreição, sob a influência dos primeiros apóstolos e discípulos. Por tudo isso e muito mais que o tempo exíguo não nos permite citar, nós queremos ressignificar a frase dita inicialmente. Começamos dizendo não a Deus, se reportando ao Salmo 14. Agora partimos para a conclusão dizendo a Deus, não um Deus qualquer, não um Deus que pode ser definido de qualquer forma ou visto à semelhança de qualquer coisa criada, mas há um Deus verdadeiro. Existe um Deus pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Por isso é que o Salmo termina, e não poderia ser diferente, no verso 7, dizendo assim, Salmo 14, por favor, volte ao Salmo 14, o Salmo do início, versículo 7, que a salvação de Israel venha de Sião, que o Senhor, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Essa é a esperança de todos aqueles que creem que há um Deus único, vivo, santo, poderoso. Ele não criou o mundo e o entregou ao acaso, como faria e faz um fabricante de um relógio qualquer, que o cria, dá cordas e deixa lá funcionando por sua própria conta, ou coloca uma bateria até que ela se esgote. Não. Deus está presente, Ele está trabalhando em nosso favor. Aí você então perguntaria, e onde é que Deus está nesse momento, pastor, de tanta crise, tantas mortes? Essa é pandemia terrível. E eu te responderia, Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve. E quem o buscar, o encontrará. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. É o que tem faltado a muitos. Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve, no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito, abatido e humilde de espírito. A história não está desgovernada, a história não está descontrolada, ela tem um Senhor, e você e eu temos um dono. Conta-se a história de um garoto chamado Joãozinho, menino crente, devoto, novo, inexperiente. Em sua escola foi abordado pelo seu professor com a pergunta: você crê em Deus, Joãozinho? Ele disse: sim, eu creio. Mas como você pode crer em alguém que você não vê? Mas eu creio, professor. Então me prove a existência dele, para que eu possa crer também.
Joãozinho abaixou a cabeça, com os olhos rasos de lágrimas. Nada pôde dizer. Voltou para casa. Mais tarde, começou a chupar algumas laranjas. E aí, teve uma brilhante ideia. Levou umas laranjas dessas para a sala de aula, no dia seguinte, e começou a descascar essas laranjas na sala de aula, para provocar o assunto. E ele então começou a chupar a laranja. E o professor disse: menino, o que é isso? Você está lanchando na sala de aula? E ele perguntou: professor, eu quero lhe fazer uma pergunta, antes do senhor mandar que eu me retire. Essa laranja está azeda ou está doce? E o professor achou aquilo uma idiotice, uma ignorância. Joãozinho, você está chupando a laranja e você pergunta a mim se ela está doce ou azeda? Quem deve saber é você que está chupando a laranja. Ele disse: pronto, professor. É essa a minha resposta para a pergunta que o senhor me fez ontem. Assim é Deus. Só sabe que ele existe quem experimenta. Porque Deus não se define, Deus se experimenta. De fato, meu querido, há muito mais de Deus que precisamos saber. E por mais que busquemos saber, o nosso conhecimento será ainda em parte ilimitado. Mas temos a esperança que, crendo dele nessa vida, o veremos na eternidade. E aí sim saberemos quem ele é. Não tenho todas as respostas para as suas perguntas, mas tenho a convicção de que como ele é, eu o verei. Essa é a minha convicção de fé. Você não está só, você tem dono. Não sei como tem sido a sua vida, como você tem sobrevivido, qual é a tua história, como você veio ao mundo, nem como tem sobrevivido no mundo. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem o poder de cuidar melhor de você do que você mesmo. Confie, entregue sua vida nas mãos do Senhor. É tempo de nós ficarmos ao lado de Deus, não contra Deus, até porque ele é o único que pode nos livrar de toda essa situação. Tudo isso que tem nos afetado faz parte do plano maior. Deus está no controle de todas as coisas. Eu acredito que talvez o plano dele seja fazer cumprir a sua palavra, quando diz que chegaria o dia em que todos os joelhos se dobrariam e toda a língua confessaria que ele é o Senhor. Como disse Charles Spurgeon, já citei aqui outras vezes, o sofrimento é o megafone de Deus para a geração surda. É tempo de dizer no coração: Deus existe, Deus é real, Deus é presente, dele vem a minha salvação e a salvação do mundo inteiro. Não fique contra o único que pode te socorrer. Não fique, não seja tolo, não seja nécio de se opor, de pecar contra o único que pode salvar a tua pele. Renda-se a ele nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que tivemos de mais uma vez compartilhar a tua palavra. Deus, que essa palavra tenha produzido não indignação, mas tenha produzido fé nos corações. Aqueles que já creem em Ti tenham tido sua fé renovada em um tempo tão difícil. E aqueles que até hoje vinham procurando razões para crer em Ti tenham sido convencidos pelo Espírito Santo, à luz da Tua palavra, que o Senhor é real. Abençoa todo o Teu povo, todas as famílias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Um forte abraço.